seguindo ainda no livro de Mateus, nós hoje vamos falar sobre o capítulo 8 e o capítulo 9, onde vem o testemunho de Mateus, né? Para que a gente possa exemplificar o que é testemunho na Bíblia, é uma revelação pessoal de Deus quanto à veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. E testemunho, juridicamente falando, é a declaração e depoimento de uma ou mais testemunhas. Afirmação fundamentada, depoimento, comprovação, ou seja, a justiça, ela traz para a gente aquilo que Deus tem revelado. A gente acha que, eu passei muito tempo da minha vida ouvindo que a Bíblia era apenas um livro, escrito pelo homem, apenas um livro. Não deixa de ser uma verdade, é um livro escrito pelo homem, mas é um livro guiado pelo Espírito Santo de Deus, onde Deus fala aos nossos corações, amém? No livro de Mateus vemos o chamado grande, não só para os primeiros discípulos, mas para todos em todos os tempos, onde nós, cada um de nós, recebemos esse chamado para viver a vontade de Deus, para levar o Evangelho dele, para que pessoas sejam salvas, assim como nós fomos salvos, estamos salvos, graças a Ele, graças a Jesus Cristo que se sacrificou por nós. E nesses 40 dias viveremos um tempo para refletirmos sobre a nossa caminhada ao lado de Jesus. E hoje a mensagem vai ser sobre o ministério profético e apostólico de cura de Jesus Cristo. O que ele ministra para nós sobre isso? Nós vemos até o capítulo 5, onde Jesus sobe ao monte para ensinar as pessoas, para nos ensinar aquilo que vem do coração de Deus, onde Ele nos mostra aquilo que Deus tem preparado para a vida da gente. E nos capítulos 8 e 9, Jesus desce do monte para começar a obra dele, para expulsar demônios, para curar enfermos, para operar os seus milagres dali para frente. E a gente tem que entender, como está escrito lá em Mateus 8:1, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E isso faz parte daquilo que está escrito em um livro. Me embolei aqui com a papelada. Pouca coisa, gente. Tem um livro, o Talmud, que é um livro judeu, onde ele lista, ele tem leis, ele declara algumas leis para que os judeus pudessem entender e acreditar naquilo que está escrito. E ele fala sobre 10, tudo nele é 10 acontecimentos, 10 profetas, 10 isso, 10 aquilo, tudo é 10. E no capítulo 8 e no capítulo 9, Mateus, como a gente pôde ver já no início, que Mateus ele não escreveu esse livro para a gente. Mateus escreveu esse livro para os judeus, para testificar que Jesus era o verdadeiro Messias, Jesus era o Cristo, era Ele que vinha trazer a salvação. Então, no capítulo 8, em Mateus 8, de 1 a 4, ele cura um leproso. Em Mateus 8, de 5 a 13, ele cura o servo do centurião. Em Mateus 8, de 14 a 17, ele cura a sogra de Pedro. Não sei se Pedro estava devendo alguma coisa para ele, mas curar a sogra, né? Só Jesus. Em Mateus 8, 23 e 27, ele acalma a tempestade. Em Mateus 8, 28 a 34, ele traz a libertação de 2 endemoniados. Em Mateus 9, de 1 a 8, ele cura um paralítico. Em Mateus 9, 18 e 19, ele ressuscita a filha de Jairo. Em Mateus 9, de 20 a 22, ele cura a mulher com hemorragia. Em Mateus 9, 27 a 29, ele cura 2 cegos. E em Mateus 9, de 32 a 34, ele cura o mudo. É onde a gente diz, aonde a Talmud fala, 10 maravilhas foram operadas em favor dos nossos pais no Egito, e 10 no mar.
10 maravilhas foram operadas em favor dos nossos pais no templo, que está lá em Abot, que é um dos livros deste Talmud, como o nosso livro de Mateus, Lucas, João, Marcos, enfim. Lá também é o livro das leis dos judeus, onde eles seguiam. E assim, vemos que o ministério de ensino de Jesus também era acompanhado de obras. Jesus, no capítulo 5, ele ensinava. Do capítulo 8 em diante, ele mostra o seu poder, a grandeza de Deus para as nossas vidas. E essa junção revela o impacto que o ministério apostólico de cura de Jesus causou naquele tempo. Em Mateus 9, 26, diz assim: a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. E Paulo também testifica do poder de Deus. Agora não só sobre a vida de Jesus, mas sobre a vida dos apóstolos. Aqueles que acreditaram, aqueles que andaram com Jesus e confiaram, creram no poder de Deus. Em 2 Coríntios 12, 12, Paulo fala o seguinte: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. É importante que nós, como igreja, possamos entender o seguinte: somos uma igreja profética, porque atraímos o céu para a terra. Esse louvor agora nos mostrou que nós atraímos o céu para a terra. Estamos em comunhão com Cristo. O nosso sacrifício, embora para alguns pareça ser alguma coisa tranquila, um sacrifício bobo, fiquei uma semana sem tomar café, fiquei uma semana sem rede social, sem streaming. Para os jovens deve ter sido um desespero, né? Não ter ficado no celular o dia inteiro assistindo, nem que seja uma série, deve ter sido um desespero. Para mim, a semana do café foi complicada. Somos uma igreja pastoral, porque cuidamos e discipulamos cada pessoa. Todo mundo aqui cuida de alguém. Todo mundo aqui discipula alguém. Mas eu não tenho... a liderança da igreja não mandou que eu discipulasse ninguém. Quem tem filho, discipula o seu filho. Quem tem um irmão, um amigo que está passando por algum tipo de situação, está discipulando ele, está cuidando dele. E somos uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica? Sim, porque enviamos discípulos a realizarem a sua missão. Agora no final do mês, hoje, a Cíntia já foi para o Amazonas. No final do mês, está indo Hélio com a esposa, o Chicão e a Andréia e outras pessoas aqui da igreja para fazer a obra de Deus lá no Amazonas. Nós somos uma igreja apostólica. E nós que somos essa igreja, quem está acompanhando o devocional? O devocional de hoje falou muito sobre isso, né? O devocional de hoje falou sobre a igreja que é igreja, que não vem com religiosidade, não vem para cá somente para cumprir um rito semanal. Não, eu vou lá, eu vou adorar, eu vou levantar minha mão na hora do culto, eu vou cantar alto, acabou, eu vou lá dar o dízimo, porque é um mandamento, eu tenho que dar o dízimo, acabou, vou ficar sentado, vou abrir a minha Bíblia, vou ler a minha Bíblia, acabou o culto, eu cumprimento 5 irmãos e vou embora. Não, nós somos igreja, e igreja é uma família, igreja é uma unidade, nós somos o corpo de Cristo, nós não somos religiosos, nós não nos voltamos para vir para um templo onde tem um telhado, 4 paredes, batemos palma e acabou. Não, a gente vive aquilo que Cristo nos ensina. A gente vive aquilo que Deus manda que nós venhamos a viver. Temos atitudes cristãs? Sim. Temos a vida com Cristo? Sim. Mas nós somos irmãos. E irmãos em Cristo, onde nós nos apoiamos uns nos outros. O corpo, sem a cabeça, ele padece. Sem as pernas, não se sustenta. Sem os braços, não pega nada, não segura, não tem força. Então, cada um aqui tem uma parcela de responsabilidade dentro
da igreja, dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos um chamado. Quem deseja viver o ministério apostólico de cura de Jesus, é preciso que sejamos discipulados por Ele. Portanto, o ministério profético e apostólico de cura de Jesus nos discipula a amar todos com compaixão e empatia. Aonde está escrito isso? Vamos lá? Mateus 8, 2 e 3. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. A lepra era algo muito desagradável, que para os hebreus simbolizava pecado por ser nojento, contagioso e incurável. Mas Jesus, ao curar a lepra dele, revela parte da natureza do seu ministério. Jesus mostrou para aqueles que estavam vendo que ele tinha o poder de Deus, que ele tinha o coração que nós devemos ter, nos aproximando daqueles que precisam. Muitas das vezes, as pessoas vêm falar conosco e a gente, tudo bom, irmão? Tudo bem? E se afasta, porque é um morador de rua, porque a pessoa não está cheirando bem ou não se veste bem. Por que isso, gente? Jesus tocou no leproso. Hoje nós conhecemos a lepra como hanseníase. Jesus tocou no leproso. A pessoa que ninguém tocava, que não ficava junto de ninguém, era separado de todo o povo. Mas dentro disso tem o seguinte: a verdade é que tem alguns detalhes interessantes nessa cura. Quando na palavra diz aproximou-se, o leproso aproximou-se, Jesus permite que o leproso se aproxime. Quando a palavra diz que o leproso o adorou, o leproso demonstrou que reconhecia a autoridade e o poder de Jesus. E ainda quando o leproso disse, se quiseres, o leproso sabia que Jesus podia curar, mas não sabia se ele desejava realizar isso. Interessante, né? O leproso, ele queria ser curado, sabia do poder de Cristo, mas ele não conhecia Cristo profundamente. Ele não sabia qual era o desejo que tinha no coração de Cristo. Sabia do seu poder, sabia quem era, mas não o conhecia, não tinha vivência. É importante que a gente entenda isso, porque nós precisamos ter intimidade com Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo, nós precisamos viver com Cristo. Cristo não pode ser só um conhecido. Ah, não, eu sei quem é Cristo. Sabe, é aquele cara que anda curando as pessoas. Não. Cristo, ele tem que ser o seu amigo. Cristo tem que ser aquela pessoa que anda do seu lado. Eu acho engraçado, quando a minha pequenininha vai orar em casa na hora de uma refeição, ela chama Cristo para almoçar conosco, para jantar, para tomar café. Jesus, senta aqui, almoça com a gente, toma café com a gente. É assim que a gente deve viver. É dessa maneira que a gente deve lidar, trazendo Cristo para perto da gente, buscando a Ele, orando, jejuando, nos aproximando cada vez mais dEle. E podemos perceber também que o ministério profético de Jesus, ministério profético e apostólico de cura de Jesus, nos traz também, nos ensina a aplicar o dom da fé. Gente, essa parte aqui é de extrema importância. Mateus 8, de 8 a 10. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Nesse texto,
o que mais chama atenção são duas coisas: a fé do centurião e a admiração de Jesus pela fé do centurião. A fé é algo que nós praticamos. A fé é como ir à academia. A gente vai para a academia, malha, quem faz exercício, quem busca saúde. Não estou falando de marombão, não, corpo tonificado, não. Digo saúde. Vai malhar, vai para a academia. Quem está acostumado a malhar vai entender o que eu vou dizer agora. O cara quer fazer ganho de força, ganho de massa muscular. Ele começa com peso, depois ele vai aumentando esse peso, e vai aumentando. O que ele está fazendo? Ele está fortalecendo o seu corpo. Com a fé não é diferente. A gente é novo na fé, a gente dá um passinho curto. Opa, pai, eu acredito que o Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim. Um passo curto. Opa, andei. Primeiro mês de salário bateu. Pai, eu acredito que o Senhor pode me dar um carro. Outro passo. Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar minha casa. Entendeu que ele acreditou 2 vezes e na terceira vez ele ganhou. Eu e a minha esposa, a gente tinha um propósito em 2015, de que eu fosse, poucos aqui sabem a minha profissão, eu sou militar, e em 2015 eu dei o meu nome para uma missão no exterior. Graças a Deus, Deus me abençoou, e eu falei para ela: amor, quando a gente voltar dessa missão, a gente vai comprar a nossa casa. Vamos comprar a nossa casa. Antes que o meu nome tivesse saído na relação das pessoas que iriam cumprir essa missão, Deus nos abençoou e a gente ganhou a nossa casa. Exercitando a fé. Em meio a tribulações, nós exercitamos a nossa fé e Deus nos abençoou. Exercitar a fé, Jesus nos ensina, lá em Mateus 17, 20, o seguinte: e ele respondeu: porque a fé de vocês a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada será impossível a vocês. Uma pergunta que eu não quero resposta: você tem exercitado a sua fé? Você tem vivido a sua fé conforme Jesus nos ensina? Você tem vivido aquilo que Deus tem ensinado para você, tem falado ao seu coração? Você tem se permitido ouvir a voz do Espírito Santo e exercitado a sua fé? Deus quer o melhor para a gente. A palavra dele fala: fazei prova de mim. A gente não vai pedir um absurdo, colocar Deus em xeque, não. Mas nós vamos exercitar a nossa fé, porque nós cremos no Deus vivo que está aqui hoje, que está aqui, que nos abençoa, que tem misericórdia, que derrama sua graça sobre nós. Nós acreditamos nele. Então vamos testar a nossa fé, vamos colocar no nosso dia a dia o nosso passo, o primeiro passo de manhã: Pai, entrego o meu dia em tuas mãos. Jesus, me usa. Espírito Santo, transborda em mim. Eu quero fazer a tua obra, eu quero viver o teu sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então temos que dar um passo de fé na direção de Cristo, acreditando naquilo que Ele pode fazer para nossas vidas. Fazer aquilo que é uma determinação, aquilo que vem do coração de Deus. Também Jesus nos discipula ao seguinte: discernir sobre batalha espiritual. Isso aconteceu quando Jesus foi à casa de Pedro e encontrou a sogra dele doente. Vamos lá, Mateus 8, 14 a 16. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os demônios com uma só palavra e curou todos os doentes. A luta vai vir. Eu tenho certeza que quando a gente se coloca, eu sei porque eu vivo isso, quando a gente se coloca diante de Deus para fazer a obra dele,
para viver aquilo que Deus tem para a vida da gente, as lutas vão vir. Assim como aconteceu com Mateus. Mateus, ele era um publicano, Mateus era um cobrador de impostos, e ele sofreu. Os fariseus questionavam a Jesus porque ele, temente a Jesus, acreditou, tinha fé, ele seguiu firme, ele continuou. E ele foi tão honrado que o primeiro livro do Evangelho, do Novo Testamento, o primeiro livro é dele, escrito por ele. Temos que ter essa mesma disposição. Sabemos que vamos enfrentar batalhas, vamos lutar, vamos travar batalhas duras, árduas, mas Deus vai nos honrar. Jesus sempre está conosco, Ele está no barco, Ele não nos abandona. Discernir o mundo espiritual é a partir da presença de Jesus em sua vida. Ver as coisas do mundo que vivemos com os olhos da fé. Estamos envolvidos em batalhas espirituais o tempo todo. Ter consciência disso mudará a sua atitude e posicionamento. Em 2016, eu gosto de exemplificar com as coisas que eu vivi na minha vida. Em 2016, nós passamos um ano muito difícil aqui no Rio. A gente tinha chegado de Brasília em 2013, 2014, foi um ano assim, que a gente viveu debaixo da misericórdia. 2015, fui muito abençoado quando eu fui para essa missão no exterior. 2016, quando eu voltei, a gente ficou com um apuro financeiro muito grande, travando batalhas espirituais dentro da família. Muitas batalhas foram travadas, mas Deus, Ele tinha o melhor para a vida da gente. Porque em 2015, quando eu estava lá na missão, eu perguntei para Thaís, e aí, saiu meu nome para voltar para Brasília. Vamos? Nenhum dos dois sentiu no coração de voltar. Acionamos o telefone vermelho, quem não conhece é jejum e oração. Ficamos de jejum e oração 24 horas. A única coisa que eu fazia, a não ser orar e jejuar, era assistir qualquer coisa que falava de Deus. Lendo a palavra, tudo, 24 horas. Eu passei 24 horas sem beber até água. Pense num sacrifício, um homem desse tamanho. Viver até sem água é complicado, né? E lá, onde eu estava, tinha um culto que acontecia à noite, foi num domingo, foi maravilhoso. Deus falou comigo a mesma coisa que falou com a Thaís, que estava aqui no Rio, eu não me recordo qual foi a igreja, foi aqui nessa igreja, né? Através de uma palavra do pastor Leonardo, Deus falou a mesma coisa. Coloca a planta dos teus pés naquilo que eu te dei, que era a nossa casa que a gente tinha ganhado, que Deus tinha dado para a gente. Gente, eu estou falando que a gente ganhou a casa, a gente não Deus deu uma oportunidade para a gente comprar uma casa num valor barato. Não, nós ganhamos uma casa sem gastar um centavo. E Deus mandou que nós colocássemos a planta dos nossos pés e dominássemos aquilo que Ele nos deu. Nós viemos para cá, e quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus manda, a gente trava a batalha. Mas no final, a vitória é certa, porque o meu filho se converteu a Cristo. Sabe onde? Aqui, nessa igreja. E foi batizado em setembro de 2017, no ano seguinte. Existe presente melhor do que esse de Deus? Melhor do que a casa, foi a salvação do meu filho. Deus é maravilhoso, né? Mas foi luta. Foi luta. A gente também entende que quando Jesus nos discipula, a gente recebe o poder de Deus. Gente, é tremendo. E Ele nos explica lá em Mateus 8, 24 a 27. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, sossegado lá embaixo, tirando um cochilinho. E se estivesse numa rede, quem já andou de navio aí, sabe? Está numa rede, nem sente o mar balançar, fica quietinho, paradinho. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O modelo discipulado de Jesus é dar poder aos seus discípulos. Por isso que antes
da grande comissão, Jesus nos afirma, lá em Mateus 28, 18, 19, o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando ele fala isso, quando ele nos dá essa determinação para que nós sigamos o caminho que ele nos mandou e venhamos a fazer os discípulos, é para que nós venhamos a pregar a palavra dele e mostrar quão grande ele é, quão maravilhoso ele é. Mas muitas das vezes a gente fica naquela assim, né? Eu não sei, eu não conheço, eu não decoro o texto bíblico, eu não falo bonito, eu não sou uma pessoa com desenvoltura para falar com as pessoas. Mas a melhor maneira que Deus faz com que nós venhamos a pregar o Evangelho é com o nosso testemunho, mostrando aquilo que Deus fez na vida da gente, da onde Ele nos tirou, a maravilha que Ele tem feito, como Ele tem nos abençoado. É assim. E nós temos poder para isso. Nós temos poder baseado na fé. Expulsar demônios, curar enfermos, assim como os apóstolos faziam. Nós também podemos fazer isso, baseados em nossa fé, naquilo que Deus faz com que nós venhamos a exercitar todos os dias. Basta que nós apenas demos o passo na direção dele. Basta que nós apenas acreditemos no que ele quer para a vida da gente. Recebemos da autoridade de Jesus na medida em que decidimos nos comprometer com a sua missão em obediência. Forte isso, né? Quando a gente decide viver aquilo que Deus tem para a vida da gente, obedecendo, seguindo aquilo que Ele quer para a vida da gente, Deus nos dá poder. Está lá em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Basta acreditar. É difícil, né? A gente não ter medo. É difícil a gente dar esse passo na direção que Deus quer para a vida da gente. É difícil, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente está em casa assistindo uma televisão. Não, no trabalho, se eu ficar quietinho aqui e não falar nada, está tranquilo. Crente 007, né? Fica escondido, ninguém sabe de nada. Ele vai andando ali. Não, eu vou para a igreja, eu sou abençoado, Deus fala comigo. Mas as pessoas do meu trabalho não precisam saber de nada. Não, gente, isso é um absurdo. Primeira coisa que tem que fazer é falar. Ô, irmão, tudo bom? Tudo na bênção? A paz do Senhor? A pessoa não vai entender, mas um dia ela vai entender. Porque você vai falar do amor de Deus para aquela pessoa. Ah, mas eu não sei para quem eu falo. Sabe? Deus vai te mostrar. Ah, essa pessoa é muito difícil de falar. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Apenas fale. Permita-se ser boca de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se entrega. Vive aquilo que Deus tem para você. O poder de Deus se manifesta em meio a um mundo turbulento e apaixonado pelo caos, manifestando o seu poder para revelar a sua paz. A gente está vivendo isso nos dias de hoje, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre não sei nem dizer o que é, se é homem, se é mulher, enfim, um trans que está fazendo um transplante de útero. Alguém aqui já deve ter visto um transplante de útero com ovário, e falou que quer ser o primeiro homem trans, ou mulher trans, eu não sei nem identificar isso aí, o primeiro homem trans a abortar uma criança. Quer entrar para o Guinness, né? Como primeira coisa esquisita que bota alguém para fora. Absurdo, né? Mas é isso que a gente está vivendo. Então, quando Jesus nos discipula,
Ele quer que nós venhamos a entender que há um chamado para todos os filhos. Um chamado para todos nós. Está lá em Mateus 9, do versículo 9 ao 13. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos, no final vocês vão entender um pouquinho, através da minha vida, o que é chamar um pecador. Mateus era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos não era bem visto pelo povo por causa de vários motivos. Por causa da desonestidade, da violência que eles usavam para cobrar o dinheiro, roubando por meios legais. Parece até uma tradução do dia de hoje, né? Roubando por meios legais. Roubavam viúvas e outras pessoas destituídas. Gente, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por isso, provavelmente, Jesus tinha um propósito de ter um apóstolo vindo dessa classe. Jesus, quando me chamou, ele tinha um propósito. Jesus, quando chamou a vocês, ele também tem o mesmo propósito. A mim é alcançar as pessoas que estão à minha volta, no meu ambiente de trabalho, os meus amigos fora do meio cristão, alcançar essas pessoas. Vocês, a mesma coisa. Ah, mas eu não sei. Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Ele fala através de vocês. Tenho certeza que alguém aqui, alguma vez, falou alguma coisa para alguma pessoa, olha só, tanto algum, não sabe como é que falou, mas apenas falou, e depois, quando terminou de falar, ficou assim: caraca, fui eu que falei isso? Fui eu que usei essas palavras? E isso é uma coisa que acontece comigo corriqueiramente. Eu não sou um cara de belas palavras, eu sou um cara bronco, bruto, educado, mas bronco e bruto. E Deus me usa assim direto. Quando eu olho, eu já falei: ih, caraca, não fui eu. Aí eu já, obrigado, Pai, me usou. É importante. Muitas das vezes, Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos, porque assim Ele recebe toda a glória. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Quem escreveu isso foi Randy Clark. Ela, a vontade de Deus, ela é maravilhosa. Pessoas são escolhidas e nós não escolheríamos essas pessoas de jeito nenhum. Como é que pode, né? O nosso julgamento é tão mundano, né? É tão pequeno, que a gente não consegue entender. Ué, aquele ali, Mateus, roubava o dinheiro do povo. Mateus roubava o dinheiro do povo. E hoje anda com Jesus, está fazendo bem. Esse cara não tem salvação. Quem é esse? Pois é, ele tem. Com isso, Jesus nos discipula também a buscar o preparo espiritual. Porque como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Como é que a gente vai discernir que é Deus que está falando com a gente, se a gente não tem o preparo espiritual? Vamos lá. Está lá em Mateus 9, 14 a 17. Texto grande, mas vale a pena ouvir. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?
Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Ambos se conservarão. Vamos lá, vamos entender esse texto. Jesus escolheu os seus discípulos para viver algo diferente. João tinha os seus discípulos que viveram aquilo que João tinha para oferecer para eles. Não adianta nós queremos que os discípulos de João entendam as maravilhas que Jesus tinha para fazer através dos discípulos dele. Aí está a questão do odre velho com vinho novo e o odre novo com vinho velho. Enfim, não tem como a gente querer colocar certas coisas na cabeça de pessoas que não vão entender, não vão mudar o pensamento. Eu não vou conseguir fazer isso, você não vai conseguir. Só o Espírito Santo. Por isso que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Vocês estão conseguindo entender? Estamos juntos no mesmo propósito, jejuando por 40 dias no total, buscando nos conectar com Deus e com o que Ele está realizando. Jesus trata a questão do jejum de maneira curiosa. Ele nos mostra como devemos jejuar. Não devemos falar para todo mundo o que estamos fazendo. Jejum é você e Deus. Nós estamos aqui como igreja. Como igreja, nós estamos jejuando, recebemos o chamado do nosso pastor e estamos jejuando. Mas não adianta você chegar no seu ambiente de trabalho e falar que essa semana você não vai comer pão e massa. As pessoas não vão entender. Por quê? Está de dieta? Aí você vai mentir e falar que está de dieta? Não vai. Então, as pessoas, você tem costume de almoçar com aquelas pessoas? Eu vou depois eu vou almoçar com você. Para que ela não entenda o porquê, para que ela não venha a se questionar do porquê que você está fazendo aquilo, e você não pode falar para ela: não, eu estou jejuando. Estou jejuando porque eu estou seguindo o propósito da igreja, eu estou jejuando pela sua vida, eu estou jejuando porque eu quero que você aceite a Cristo. Não, mantenhamos quietos. O nosso sacrifício não é para nos exortar, não é para que nós venhamos a nos engrandecer, mas sim para que nós possamos nos conectar com Cristo e viver as maravilhas que Ele tem para a vida da gente. Nós estamos jejuando como igreja, unidos no mesmo propósito. O fato de jejuar nos leva à disciplina espiritual. Olha, não é só o fato de vou jejuar, mas jejuar é o primeiro passo, correto? Para se conectar. Vou jejuar, junto com o jejum, eu vou ler a Bíblia. Junto com jejuar e ler a Bíblia, eu vou me colocar em oração. Aí sim, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Aí sim, eu vou estar me preparando espiritualmente. Aí sim, eu vou conseguir entender aquilo que Deus tem para a minha vida. O ministério profético e apostólico de cura de Jesus me disciplina a importância do meu sim. Gente, a importância do sim. Vamos ler aqui. Está lá em Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Façam, pois, ao Senhor da colheita, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Dizer o sim para Deus é mudar radicalmente, não apenas a história da sua vida, mas transformar completamente a vida de muitas pessoas. Eu falei o meu sim, porque há 12 anos atrás, eu ouvi alguém que também tinha dito sim. Eu falo o meu sim para poder levar a palavra de Deus onde Ele mande, viver aquilo que Deus tem para a minha vida, confiando nele, trabalhando na obra dele, fazendo aquilo que Ele determina. É por isso que nós dizemos o sim. Nós falamos o nosso sim para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu não digo sim única e simplesmente para fazer aquilo que eu falei no início, para vir para a igreja. É tão legal quando o pessoal vai lá na frente, levanta a mão e fala que aceitou a Jesus. É tão bonito isso. Eu vou fazer também. Não é moda não, gente. Não é moda não. Dizer sim para Deus é uma vida de compromisso, é uma vida de trabalho onde você se gasta para a obra dele. Dizer sim para Deus é se comprometer a fazer aquilo que Ele nos manda. Nos manda na palavra, nos manda falando aos nossos ouvidos. Dizer sim para Deus é viver o propósito dele na terra, em nossas vidas. Temos sim que dizer sim, falar para Ele que nós queremos estar com Ele, vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso é dizer o sim para Deus. O que poderá acontecer se você disser o sim para Deus? O que vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Quando a gente diz o sim para Deus, o que acontece? Bênçãos sem medidas, celeiros cheios. Não, aqui não é a super graça não, gente. Tribulação, luta, batalha espiritual, briga, tudo acontece. Mas o bom é que a gente tem um manual, né? E o nosso manual, ele nos mostra como é que é o final. Deus nos mostra, no final, que nós somos mais do que vencedores. Mas nós não somos mais do que vencedores na força do nosso braço, não. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Basta que nós venhamos a dizer o nosso sim para Deus e estejamos dispostos a viver aquilo que Ele tem para nós. Vamos passar por deserto? Vamos, mas venceremos. Vamos travar batalhas? Vamos, mas em Cristo venceremos. Vamos passar por tribulações? Se vamos, mas venceremos. Basta termos fé, basta estarmos nos preparando para aquilo que Deus tem para a vida da gente. Jejuando, orando, lendo a palavra, vivendo aquilo que Deus tem para a gente. Precisamos dar continuidade ao que Jesus fazia. Está lá em Marcos 6, 12 e 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Como discípulos de Jesus, temos que exercer a sua missão de transformar este mundo por meio do poder dele. Vou contar um pouquinho do meu testemunho. Quando a gente fala sobre a vida de Mateus, que Mateus era um publicano, que ele era uma pessoa que os fariseus, o povo daquela época, falava que não tinha salvação. Eu, há 12 anos atrás, vou contar
só um tiquinho, para dar água na boca e depois alguém querer perguntar. Eu era bêbado, alcoólatra. Eu me vi com 30 anos de idade, alcoólatra. Ah, Vinícius, você não bebia todo dia. Mas o dia que eu bebia, a Ambev me ligava. Posso fazer estoque para amanhã? Está acabando. Eu bebia demais. E o pior, eu não aparentava ficar bêbado. Só ficava alegrinho. E, além de beber, eu fumava. Além de fumar, eu era um adúltero. Eu levava maldição para dentro da minha casa. Eu cresci ouvindo que Jesus era só mais um. Ah, Jesus existiu? Existiu. Ele era só mais um. Eu falava para o pessoal do trabalho que se o diabo quisesse abrir uma filial no Brasil, eu seria o presidente. De tanto que eu acreditava nisso. Eu não acreditava que tinha céu, nem que tinha inferno. Acreditava em Deus. Sempre fui temente a Deus. Mas para mim Jesus era só mais um. Então eu vivia uma vida toda torta. Bebia, trabalhava como motorista. Estando de plantão de motorista, eu no mínimo tinha que beber 2 caixinhas de cerveja. Estando de serviço como motorista. Olha, que homem prudente, né? Olha de onde Deus me tirou. Quando eu me converti, eu cheguei para um irmão, eu passei um final de semana, foi um retiro. Eu cheguei para o irmão na segunda-feira, o irmão cristão, um varão valoroso, eu dei a paz do Senhor para ele. Paz do Senhor, irmão. Ele, como é que é? Brinca com isso não, rapaz. Eu não estou brincando não. A paz do Senhor, irmão. Ele, Nogueira, não, para com isso, cara. Irmãos, eu era que nem Mateus. As pessoas achavam que eu não tinha direito à salvação, que Deus não teria misericórdia da minha vida de tão ruim e problemático que eu era. Só Deus e a Thaís sabem o quão problemático eu era, o quanto de trabalho que eu dei. Aquela ali, família dela, tem muita pedra na coroa dela lá no céu, porque foi muito tempo de jejum e oração, muito tempo. Eu sei da onde Deus me tirou, eu sei o quanto eu gastava a minha vida para viver aquilo que eu vivia. Por isso que quando eu estava no retiro, e depois daquela pregação, eu abri os olhos, eu estava ajoelhado no altar, com a minha mão levantada, chorando absurdamente. Onde Deus mostrou para mim que tudo aquilo que eu não acreditava era possível. Onde Deus mostrou para mim que a salvação existia, que eu falava que crente era tudo, esse povo é tudo mafioso, todo mundo se dá bem aí, tem tudo esqueminha. Depois que eu comecei a me dar bem, porque Deus começou a movimentar as coisas na minha vida, eu falei, rapaz, tinha máfia não, eles têm um esquema lá em cima mesmo. Eu vi, porque eu era um cara que eu cresci ouvindo, crente não presta, crente é vagabundo, crente não quer nada. E eu cresci falando isso para as pessoas. Eu não confio em crente não, tá maluco? Quero fazer trato nenhum com crente não. Olha onde é que eu estou hoje, doido para fazer trato com um monte de crente aí, para levar um monte de gente para o céu, junto com a gente. Quem aqui está disposto a levar a gente para o céu, a apresentar cada vez mais almas para Cristo e chegar lá na hora do juízo, lá quando abrir o livro da vida, Deus falar assim, Vinícius, pode entrar, vem. É igual o elevador do Pica-Pau, né? Sobe. Vinícius, pode entrar, porque junto com você tem aquela multidão ali. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Deus mudou minha vida, não foi para receber honra aqui na terra não, foi para receber honra lá em cima. Eu quero fazer a mudança. Eu quero trazer a mudança para a vida das pessoas. Eu quero apresentar a Cristo para as pessoas. Eu quero viver isso. Eu quero que a minha família viva isso, os meus filhos vivam isso. Poder pregar a palavra de Cristo, mostrar como Cristo é maravilhoso. Assim como Ele é para mim, assim como Ele é para vocês, assim como Ele tem que ser para as pessoas que estão lá fora. A gente, na atitude, a gente viu como
existem pessoas sedentas por Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar sentado aqui no banco? Ou vai fazer aquilo que o nosso pastor fala, que a nossa igreja é uma igreja para abençoar a cidade?